Oi galera, meu nome é Luiz Eduardo, sou cego. Sejam bem-vindos ao meu canal, O Olhar de um Cego. Hoje eu estarei contando a história da criação dos aviões. Mas antes de começar o vídeo, eu peço que vocês se inscrevam no meu canal, assistam os vídeos até o final e deem o like caso gostarem do conteúdo. Solta a vinheta e vamos ao vídeo. Galera, o avião é o meio de transporte mais usado do mundo. Mas você sabe qual é a história da criação desse meio de transporte? Dá para se dizer que foram vários experimentos que, unidos, formaram o meio de transporte que nós conhecemos hoje. E é isso que eu vou estar contando. Mas primeiro eu quero lhe fazer uma pergunta. Quem foi o criador do avião? É o que eu vou falar nesse vídeo até. Eu vou falar meio por alto aqui, porque eu vou falar durante o vídeo. Existe uma grande polêmica sobre isso e vocês vão saber o porquê daqui a pouco. Sempre houve um desejo humano de voar que nem os pássaros. Isso era notado até antes de Cristo. Para vocês terem uma ideia, nos anos 400 antes de Cristo, foi feito o primeiro balão bem suplementar, bem basicão, que possibilitava a pessoa mal sair do chão. Esse balão continha ar que fazia com que você subisse. Não se sabe como esse ar ia para o balão. Muito provavelmente era uma corda amarrada que fazia com que entrasse ar no balão. E, portanto, quando esse ar acabasse, você ia acabar caindo. Mas esse já foi o primeiro sinal de que o homem queria voar e a primeira invenção, na verdade. Porque sempre houve esse desejo humano. Outras invenções já aconteceram, inclusive algumas malucas, como alguns homens fazerem asas para fazer o mesmo movimento do pássaro para ver se conseguiam voar. É claro que essa experiência não ficou nada boa, mas foi o que tentou se conseguir. Mas se dá para se dizer que os experimentos para se fazer algo concreto que funcionasse de fato começou nos anos 20 depois de Cristo, quando uma pessoa estava numa banheira e viu que os objetos flutuavam normalmente. E aí ele fez alguns experimentos e viu que caso o corpo fosse menor do que o ar, o corpo ia conseguir manter a sustentação, fazendo com que o corpo voasse. Menor? Menor, a palavra é menor mesmo? Sim. Sim. Menor que o ar, o corpo ia conseguir manter a sustentação no ar. Portanto, já foi um certo avanço, eu diria. Indo mais à frente, nos anos 1500, quando... Pode continuar. Nos anos 1500, o Leonardo da Vinci fez os primeiros protótipos de planadores que iriam conseguir, em tese, voar. Esses planadores nunca saíram do papel, mas já foi um certo avanço. E alguns experimentos realizados atualmente indicam que caso esses planadores tivessem saído do papel, eles iam conseguir voar sim. Não na qualidade que nós conhecemos hoje, mas já ia conseguir fazer um voo. É nessa época que começa a ter forma esse desejo, no sentido dos balões. Os balões eram feitos com ar e a pessoa entrava dentro e fazia os sobrevoos. Mas havia um grande problema nisso tudo. A pessoa não tinha como ter o controle da situação, não tinha como ter o controle de onde estava indo, nem em que altitude estava voando. Portanto, você era muito dependente do vento, fora que qualquer coisinha já era motivo para se fazer um balão cair. E aí a sociedade começou a fazer experimentos para tentar criar algo em que você pudesse voar, como já dava em tese, com controle nos movimentos, que nem os pássaros faziam. É nessa época que... Mas agora vamos combinar, né? Que a criação de Deus é perfeita. Por mais que as pessoas tentem fazer parecido com os pássaros, ninguém voa como os pássaros. É uma perfeição. O dom de Deus que a pessoa dá, nada
nada se compara à criação humana. Sim, porque é assim, é impressionante o jeito que os pássaros voam. Essa coisa do pássaro conseguir manter controle no que tá voando, conseguir manter, Com é algo certeza. muito... O que é criado de Deus, o que vem da natureza de Deus, né, da criação de Deus, é perfeito. Por mais que o homem tente fazer, chegar perto da perfeição, nunca vai chegar. Essa é a realidade. E aí, um estudo já foi feito e esse cara contribuiu bastante para a aviação. Ele disse que alguns experimentos que já tinham feitos indicavam que a pessoa poderia conseguir voar sim, com controle e tudo mais. Com controle e tudo mais sem ocasionar nenhum dano. Mas para chegar a esse ponto, precisaria criar algo que mantesse o corpo menor do que o ar, para conseguir manter sustentação. Talvez uma barra simulasse isso, nas palavras dele. E mais para isso acontecer, para que esse sonho da humanidade fosse alcançado, não teria jeito. A pessoa teria que sacrificar algumas pessoas, um braço ou uma perna, significando que não ia ter jeito. A pessoa ia ter que acabar se caindo, acabar tendo algumas experiências malucas, na minha opinião. Mas Eu queria servir de cobaia. nem eu, ou que sou um pouco medroso. Minha mãe sabe muito bem, mas eu não ia nunca aceitar Eu já participar. não gosto de voar com total segurança. Imagina eu sabendo que eu podia ter risco. Nunca. Pior que eu também sou, não dá pra dizer que eu sou como minha mãe, mas eu sou um pouquinho medroso, Luiz, sim. tu é corajoso. Tu voa de avião e não tem o menor medo. Ixi, toda vez que eu entro no avião eu fico tensa. Não, fica curtindo. Mas seguindo, até que chegamos numa parte da nossa história onde tem em ação 14 bis e, na verdade, Santos Dumont. O Santos Dumont e o Wright. Esses caras que são, na maioria dos países do mundo, aceitos como os grandes criadores da aviação. Isso porque há uma grande polêmica, porque o Santos Dumont fez o seu primeiro voo em 1903, já conseguindo voar sem que algo tivesse que puxar o avião para cima para decolar só com a força e tudo mais, porque antes precisava ter algo que puxasse o balão para cima para que ele conseguisse fazer os voos mínimos que eram feitos. Já esse avião do Santos Dumont não era preciso fazer isso. Além de que esse voo aconteceu em 1903, e bem um pouco antes do Wright. Mas Da onde é o Wright? Wright, não tô como é que era o nome? lembrando. É porque tá escrito Wright. E como... Sim, diga aí, da onde que era? Então, não tô lembrado agora, mas... Mas não era do Brasil, não. Não era do Brasil. O Santos Dumont que era do Brasil e que Pois foi eu pra vou França. puxar a sardinha pro Santos Dumont. Eu acho que o criador do avião foi o Santos Dumont. Tudo indica pra isso, eu também acho. Porque como ele sempre, o Santos Dumont, gostava de compartilhar suas invenções com todo mundo. Gostava de ter essa coisa do marketing, além de que o avião já conseguia voar sem tivesse algo para puxar ele para cima, dá para se dizer que sim, ele foi o criador, na minha opinião. Eu fico com o Santos Dumont. Mas por outro lado da história que defende que foi o Wright que criou o avião, defende que esse tipo de voo que o Santos Dumont fez já estava acontecendo naquela época, de uma forma rudimentar, mas já acontecia. Portanto, o Wright foi o cara que conseguiu fazer de uma forma independente que o avião fosse para cima, conseguisse voar em tese de uma forma, numa qualidade razoável, mas já dava para fazer alguns voos. Mas de acordo com as fontes, essas pessoas esquecem de que para o avião dele voar, ele precisou usar uma catapulta para levantar o avião para cima. Portanto, não foi totalmente independente como foi o Santos Dumont, que nem na sua criação. Além disso, ele não gostava de compartilhar com as pessoas, o que eu acho que já é um grande sinal de que não foi ele, porque uma criação inovadora que possibilitaria, pelo menos um desejo humano, como que não queria ser compartilhada? Não tem algo de estranho nessa coisa toda. Além disso, ele não gostava de que os jornalistas tirassem fotos nas pequenas exibições que ele fez de seu produto para os jornalistas. São essas as versões
dos criadores do avião. A partir daí o avião foi criado. Inicialmente o avião não era muito usado nem para transporte militar, nem de passageiros em si, porque as pessoas, primeiro que a tecnologia havia sido criada recentemente, segundo que as pessoas ainda não tinham total confiança, elas preferiam os modos tradicionais de transporte, como navios, cavalos e outros meios desse tipo. Mas, inicialmente, a aviação começou a ganhar forma a partir dos anos 1910, quando as empresas aéreas, por incrível que pareça, começavam a transportar cartas de forma aérea. Sim, eu não imagino uma empresa aérea transportando cartas, mas era o que Como dava. assim? Sim, em vez de transportar pessoas ou fazer uso Ah, militar. mas as cartas podiam se deteriorar e as pessoas deram um teste. Então, mas mesmo assim é algo que, assim, se a gente for olhar para os padrões de hoje, Ah, mas Luiz, as coisas não acontecem aos poucos mesmo. Olha, você queria que em 1900 e... 1910 mais ou menos. 1910 fosse como hoje? É, mas eu só tô Daqui, ó, deixa eu te falar. Daqui 50 anos, você vai olhar para esse momento que a gente está hoje e vai dizer assim, meu Cristo, como que a gente conseguiu viver dessa forma naquela época? Pois é, faz sentido essa sua reflexão. Claro que sim. E aí, por incrível que pareça, dava muito lucro para as empresas aéreas. Mas foi no fim dos anos 1920, início dos anos 1930, que as empresas aéreas começaram a transportar passageiros. Mas não pensem vocês que as viagens aéreas eram minimamente confortáveis como são hoje. Para vocês terem uma ideia, as viagens demoravam em média de 1 a 2 dias, o que já era um grande avanço, tendo em vista que nos navios demorava 5 a 6 dias. Você precisava pagar para uma viagem nacional US$ 56, o que para a cotação de hoje daí em média US$ 4.000. E para uma viagem internacional, você precisa... US$ 4.000 hoje? Na cotação de hoje, de acordo com o vídeo que eu vi. Naquela época era US$ 56. Eu tô falando na cotação de hoje, mãe. Ah, entendi. Uhum. E aí, essas empresas, como é, porque eu acabei me perdendo aqui, mas que não estava dizendo, o que dá aí em torno de US$ 4.000 nas cotações de hoje. E aí, não pensem vocês que tinham um mínimo conforto, não. Você tinha que, primeiramente, pegar um trem para ir para o aeroporto, que já não é lá, não é tão alarmante. A partir daí, você entrava no avião e o avião era muito barulhento. Para vocês terem uma ideia, numa simples decolagem, o motor do avião chegava a 120 decibéis que dá de som, de ruído. O decibéis é a frequência onde as pessoas medem os ruídos, o que é mais alto do que uma banda de rock, um show de rock lá no volume máximo, para vocês terem uma ideia. Além disso, as pessoas precisavam enfrentar as turbulências, que eram constantes. Além disso, tinha um detalhe interessante. Os aviões voavam em média de 4.000 a 3.000 metros, o que já não é lá essas coisas para o nosso corpo humano, porque quanto mais a gente vai subindo, mais o nível de oxigênio vai diminuindo no nosso sangue. Numa altitude dessa de 4.000 metros, não ocasionava danos assim, imediatos ao corpo humano, não ocasionava danos assim para sempre, mas ocasionava vários enjoos na pessoa, além de perda de memória momentânea. Então já dava para ver que o corpo estava entrando em pane. Além disso, pelas constantes turbulências, pelas constantes descidas bruscas que não se tinha naquela época, nos modernos sistemas de predição de turbulência, esses sistemas aí que nós conhecemos hoje, fazia com que as pessoas vomitassem constantemente. Isso fez com que as empresas aéreas começassem a colocar tigelas em cima da poltrona das pessoas. Inclusive foi nisso que surgiu os famosos sacos de vomitar, que são tão populares em locais. Tu já vomitou num saquinho daquele? Nunca vomitei, mas deve ser horrível. Você coloca naquela a boca lá. Eu também nunca vomitei, não. Nossa, você nunca vomitou, mas Não. rapaz, deve ser horrível.
Mas por incrível que pareça, era um grande luxo viajar nesse tipo de avião. E quando se tratava de viagens internacionais, é que a situação se complicava. Para você poder ir de Nova York à Austrália, hoje você leva em média 10 horas, 6 horas em média. Você levava naquela época 8 dias, com várias escalas, várias baldeações, de você inclusive ter que pegar trem para ir de um aeroporto para o outro. Mas a situação começou a mudar mais ou menos em 1931, quando aconteceu um acidente. Foi aí que se viu a necessidade de fazer um sistema onde possibilitasse que o avião voasse cada vez mais rápido, que as viagens, além de serem... O avião caiu? Caiu. Muitos passageiros? Não sei exatamente o número de passageiros, mas ocasionou uma grande repercussão. Tanto é que as gravadoras de cinema, os políticos começaram a não viajar de avião. Por isso as empresas aéreas começaram a perceber que era necessário fazer algo que possibilitasse que o avião viajasse mais rápido, que antigamente o avião viajava... Para dar mais segurança para os passageiros. Sim, e mais alto também, porque aí evitaria turbulência, esse tipo de coisa. Porque naquela época os aviões viajavam geralmente a 230 por hora, o que é muito pouco tendo em vista os padrões de hoje. Foi aí que foi criado o sistema de pressurização, que eu falo com uma certa quantidade de detalhes no vídeo onde eu falo algumas curiosidades sobre o mundo da aviação. Com a pressurização, o avião não precisava enfrentar tanta turbulência. E a partir daí começou-se a aviação começou a ficar cada vez mais segura com o passar do tempo. Hoje a aviação é super segura. Tem vários computadores. Tem o melhor sistema para que não ocorra quase nenhum acidente. Ou pelo menos tente não fazer isso. Mas a aviação passou por algumas mudanças. E a mais marcante que eu posso citar, na minha opinião, pelo menos para mim, é um fato de que você não pode mais entrar na cabine do piloto, porque antigamente você podia fazer isso. Eu falo um pouco sobre isso, onde eu conto sobre a história do 11 de setembro. Mas é isso, galera. Espero que tenham gostado. Comentem o que vocês acharam sobre essa história da aviação. Você gosta de andar de avião, Luiz Eduardo? Pra mim é mais um meio de transporte, como outro qualquer. Nossa, vou andar de avião, é aquela coisa que é aquela coisa toda, mas também, nossa, vou andar de avião. Pra mim é só mais um meio de transporte. Na minha opinião, fascinante, sim, pelos modernos sistemas, como que consegue ter linha de código, como que consegue ter esse tipo de coisa. Mas eu não fico ansioso quando eu vou andar de avião, não. Eu levo mais... Se você enxergar, seria uma opção de profissão para você? Sim, seria. Muito provavelmente sim. E quem até cego, se for olhar, pode trabalhar, quem sabe, na área administrativa das empresas, focando nessa coisa da previsão do tempo. Porque, para vocês terem uma ideia, as empresas têm sim uma coisa que chama previsão do tempo, para evitar com que neve acumule nas asas, o que pode ser um problema, para evitar com que tenha cinzas vulcânicas, para evitar uma série de coisas que pode botar a segurança daquele voo em risco. Portanto, até cego, se for olhar, dá para entrar em dos departamentos. Mas como eu quero ser jornalista, mas eu gosto dessa área assim. É isso, galera. Fiquem ligados no meu canal, porque semana que vem tem mais. Tchau, galera.